Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a origem do espírito. A origem do espírito é um tema polêmico, porém, esse tema ele só é polêmico para quem não analisa o sentido das respostas que o espírito dá para Allan Kardec na questão 78 do Livro dos Espíritos, aonde o Espírito da Verdade afirma nem ele mesmo não conhecer a sua própria origem e que nenhum espírito superior conhece. Essa resposta dada pelo Espírito da Verdade, de que nem ele mesmo conhece a sua origem, é justificada ao longo desse vídeo. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade responde para Allan Kardec que o espírito é o princípio inteligente do universo. Portanto, o espírito é o próprio Deus, uma vez que Deus é o princípio inteligente do universo. Essa resposta dada pelo Espírito da Verdade corrobora Cristo quando Cristo diz para Filipe, em João, capítulo 14, versículo de 7 a 11, Cristo ser o próprio Deus, quando ele diz que ele e o Pai é um e que todas as suas obras são do Pai e não dele. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade deixa bem claro que, no infinito, só existe 3 elementos constitutivos de tudo o que Deus cria no universo. Deus, o fluido universal e o Espírito. Portanto, Deus e o fluido universal são o princípio de tudo, inclusive do próprio Espírito. Na questão 78 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o Espírito foi criado em alguma época da eternidade? Ou, assim como Deus, ele existe desde sempre? E o Espírito da Verdade responde para Kardec: se o Espírito não tivesse tido um princípio, o Espírito seria igual a Deus. Ou seja, a única coisa que difere o Espírito de Deus é unicamente o fato do Espírito ter tido um princípio e nada mais do que isso. Portanto, o Espírito e Deus é uma coisa só. Na questão 79 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade tira qualquer dúvida que ainda possa existir nessas respostas que eu já li. Ele tira qualquer dúvida ao dizer para Kardec que o Espírito é uma individualização do princípio inteligente e que o que os espíritos puros não sabem é quando e como esse processo da individualização acontece. Ou seja, não se sabe como é que o instinto se individualiza de Deus, uma vez que é do instinto que o espírito vem, que o espírito é formado.
Na questão 23 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade afirma o Espírito ser o próprio Deus. Na questão 78, o Espírito da Verdade afirma o Espírito e Deus ser a mesma coisa. E na questão 79, o Espírito da Verdade afirma o Espírito ser uma individualização do princípio inteligente, portanto, do próprio Deus. Portanto, aí estão as provas de que o Espírito é uma interação fluido, universal e Deus. Do mesmo jeito que o ser humano, cada um de nós, portanto, somos uma interação espírito-matéria. Se o Espírito é uma interação fluido, universal e Deus, e o Espírito é uma individualização do princípio inteligente, conforme a afirmação do Espírito da Verdade, então, o Espírito já existia antes da sua individualização, para poder ser individualizado e não criado. Bem, eu vou esclarecer mais dizendo o seguinte, vamos dizer assim, uma pessoa chega diante de um saco cheio de feijão. Então, ele pega alguns grãos de feijão e sai com ele na mão. É óbvio que ele individualizou esses grãos de feijão, tirando esses grãos de feijão do todo que aquele saco contém. Então ele fez a individualização, separando esses grãos que ele carrega nas mãos. Mas vamos fazer uma comparação para a gente compreender bem. Digamos assim, que essa pessoa coloque sua mão em cima do saco de feijão, em cima dos grãos, mas ele não pegue grão nenhum. Ele simplesmente plasme os grãos de feijão na sua mão, fazendo os grãos aparecer na sua mão. Então ele conduz aqueles grãos que ele plasmou na sua mão. Então ele fez a individualização? Claro que não. Ele não individualizou grão de feijão nenhum. Aqueles grãos de feijão que ele está conduzindo na mão foram criados, porque ele não tirou nenhum do saco, ele criou. Então isso aí é uma criação e não uma individualização. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que para o espírito ser individualizado, necessariamente, ele tem de existir antes de ser individualizado, constituindo o todo de onde ele é individualizado. Então é isso que o Espírito da Verdade deixa bem claro, bem nítido, quando ele diz para Kardec que o Espírito é uma individualização. Allan Kardec pergunta, é criado do elemento inteligente? E ele diz, é isso mesmo, o Espírito é uma individualização. Já que o Espírito é uma interação fluido, universal e Deus, então, o que é que o Espírito traz em si de Deus? O que o Espírito traz em si de Deus são todos os atributos que constituem Deus, obviamente. Inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência, porque são esses os atributos que constituem Deus. Isso é o que toda a natureza nos amostra. E isso é o que constitui cada um de nós.
Nós somos inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência. E é o que a natureza mostra Deus ser, obviamente, é claro. Então o Espírito, ele traz em si esses mesmos atributos que constituem Papai do Céu, que constitui Deus. E o que é que o Espírito traz em si do fluido universal? O que o Espírito traz em si do fluido universal é a individualização e a forma. É claro, é a individualização e a forma, estampadas no perispírito. O perispírito representa a individualização do ser e a forma. O perispírito é o corpo dos atributos Deus que o exorna. Os atributos Deus que exorna o perispírito. Então o perispírito é o corpo desses atributos. Ou seja, sem o perispírito não existe individualização e nem forma para a inteligência, a visão, a lucidez, a audição, o sentido e a onisciência, que constitui cada espírito. Porque esses atributos não podem ter forma por serem os atributos de Deus. Imaginem a inteligência tendo uma forma, a visão tendo uma forma. Não pode. Atributo Deus não pode ter forma. Por qual é a razão que o espírito é individualizado do princípio inteligente? Por qual é a razão que nós saímos de Deus? Bem, Deus governa sobre a consciência e não somente sobre a inconsciência. Imagine um rei, um presidente que governe um país onde não haja ninguém. A única inteligência que existe nesse país é só ele próprio e mais ninguém. Ele não tem esposa, ele não tem filhos e nem tem súditos. Então ele governa um país como? De que maneira? Que tipo de rei é ele? Então assim seria Deus governar o infinito sem ter inteligências que o conceba e que obedeçam aos seus princípios, obviamente. Em uma metáfora, o que é que faz uma pessoa ser ambiciosa e sonhar? Num bom sentido. Porque a ambição no mau sentido é um veneno. É justamente seus filhos que o concebe como pai e que também tem um futuro. Então tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente faz pensando nos nossos filhos, obviamente. Então tudo que Deus cria no universo, Ele cria pensando nos seus filhos, que são todos os espíritos que têm as mesmas qualidades que Ele tem. Então, nesse caso, o que é que faz a individualização do espírito? Já que Deus cria por uma necessidade, digamos assim, vamos usar essa expressão, biológica, né? Vamos dizer assim, já que Deus cria por uma necessidade dele ser um Deus e precisar criar. Então, o que é que faz essa individualização do espírito? Ou seja, qual é
o mecanismo pelo qual o espírito é individualizado do princípio inteligente universal. Esse elemento que gera essa individualização do espírito é justamente o fluido universal. É justamente o fluido universal. Ora, se fora o espírito, que é uma criação de Deus, só existe Deus e o fluido universal, então o que faria o espírito ser individualizado de Deus, se não o fluido universal? Isso aí é uma coisa óbvia, clara e evidente. É o fluido universal, conforme vemos a seguir. Tudo o que a inteligência universal cria no infinito é criado do fluido universal. Tudo o que a visão universal vê no infinito só vê o que é criado do fluido universal. Tudo o que a lucidez universal concebe no infinito só concebe o que é criado do fluido universal. Tudo o que a audição universal escuta no infinito, a audição universal só escuta o que é criado do fluido universal. Tudo o que o sentido universal sente no infinito, o sentido só sente o que é criado do fluido universal. E tudo o que a onisciência universal sabe ter existido, existir e ainda poder existir no futuro, é criado do fluido universal. Portanto, todos os 6 atributos que constituem Deus são necessariamente realizados integralmente pelo fluido universal, que é, por essa razão, o agente que individualiza cada espírito de Deus. Individualiza cada espírito do princípio inteligente do universo. Então, o fluido universal, ele não é outra coisa senão esse agente individualizador. Portanto, todos os 6 atributos que constituem Deus são necessariamente realizados integralmente pelo fluido universal, que é, por essa razão, o agente que individualiza a inteligência individualizada, né? Que somos todos nós espíritos. E como é que o fluido universal faz essa individualização? De que maneira? O fluido universal tem uma variedade infinita de combinações e adquire uma variedade infinita de propriedades que o faz desconhecido. Livro dos Espíritos, questão número 2, não é? É aquela questão onde o Espírito da Verdade, aliás, onde Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que é o infinito? E o Espírito da Verdade responde para Kardec: é aquilo que não tem começo e nem fim, o desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido é, portanto, infinito. Logo,
O fluido universal, ele é desconhecido, porque ele tem uma variedade infinita de combinações e ele adquire uma variedade infinita de propriedades, sendo desconhecido. E é nessa parte desconhecida do fluido universal, aonde está as combinações e as propriedades que faz o fluido universal, na forma de perispírito, reter em si cada atributo de Deus, formando cada espírito no infinito, nos planetas primitivos, em um período de 2 bilhões e 500 milhões de anos para cada um. Então pergunta-se, e como é que o fluido universal, na forma de perispírito, retém em si cada atributo de Deus? Bem, é aí aonde entra o instinto. É aí aonde o instinto entra em cena. O que é o instinto? O instinto é como sendo um espermatozoide de Deus. Por que é que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, porque o que o espermatozoide de um ser humano significa, representa para a formação de um feto humano, o instinto significa a mesma coisa sendo para a formação do espírito. É do nosso conhecimento, é ensinado pelo Espiritismo, que o espírito ele vem do instinto. Ele vem do reino vegetal. Logo, no espermatozoide do ser humano tem um DNA. Esse DNA não é outra coisa senão um mapa genético para a formação de um novo ser, de um novo corpo humano. Nesse mapa genético tem o gene que vai gerar o coração, tem o gene que vai gerar o fígado, tem o gene que vai gerar o baço, tem o gene que vai gerar o pulmão, tem o gene que vai gerar o aparelho gástrico, tem o gene que vai gerar os tecidos da carne, as células, tem o gene que vai gerar os ossos, tem o gene que vai gerar os nervos, tem o gene que vai gerar a estrutura venosa do corpo e assim por diante, até todo o corpo físico humano está gerado na forma de um bebê. É quando a criança nasce. Pois bem, o instinto não é diferente. O instinto, pela metáfora, ele tem o DNA de Deus. E nesse DNA de Deus tem o gene que vai gerar a inteligência. Tem o gene que vai gerar a visão. Tem o gene que vai gerar a lucidez. Tem o gene que vai gerar a audição. Tem o gene que vai gerar o sentido e tem o gene que vai gerar a onisciência. Como é que Deus coloca o instinto na madre da vegetação? Isso aí ninguém sabe. Isso aí está naquela resposta que o Espírito da Verdade dá na questão 78. Ninguém pode saber. É um segredo de Deus.
A vegetação, ela vem do musgo. É de lá que o instinto vem também, acompanhando a vegetação. Na vegetação, o instinto, ele não tem como se desenvolver. Por quê? Porque o instinto é neutro e a vegetação é rígida. Então não tem como o instinto se desenvolver. É como se o instinto não tenha volição própria. É por essa razão que é na vegetação aonde o instinto passa a maior parte do tempo. São 500 milhões de anos. Para conseguir uma evolução quase zero. O que o instinto consegue é fortalecimento e perspicácia para animar uma bactéria, por exemplo. Por que é que eu digo isso? Porque a bactéria, ela é o princípio da vida orgânica. É uma vida neutra. Então o instinto só consegue ir na planta até aí. Quando ele migra para o reino Monera. Aí pergunta-se, mas qual é a prova de que nesse instinto vegetal está o DNA de Deus? Essa prova, ela está no Livro dos Espíritos, na questão 73, aonde Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o instinto é independente da inteligência? E o Espírito da Verdade responde que não. O instinto é uma espécie de inteligência. E que é através do instinto que as plantas e os animais se nutrem. Portanto, aí está a prova. Todas as pessoas que são pesquisadoras nesse campo, eles sabem que um vegetal, uma árvore, um arbusto, quando cresce em um local seco, se pelas entranhas da terra, abaixo da superfície, existe um veio de água, todas as raízes dessa planta, desse vegetal, crescem em direção a esse veio de água. É como se a planta, é como se o vegetal tenha inteligência para saber que aquele veio de água vai lhe propiciar uma substancialidade melhor, mais ampla. E é como se a planta tenha visão para, vendo aquele veio de água, crescer suas raízes em direção a ele. Portanto, aí está os indícios dessa planta ter visão e dessa planta ter inteligência. É uma inteligência instintiva e é uma visão instintiva, mas é uma inteligência e é uma visão comprovando aquilo que o Espírito da Verdade fala no Livro dos Espíritos. É também do conhecimento dos observadores, nesse campo, que, quando um pé de trepadeira nasce em um lugar fechado, caso nesse local haja alguma fresta, algum buraco, alguma janela que dê para a liberdade, o pé de trepadeira cresce, direcionando todos os seus ramos em direção a essa fresta, ou a esse buraco, ou a essa janela. É como se esse pé de trepadeira tenha inteligência para saber que por aquele buraco, por aquela fresta ou por aquela janela, ela vai ganhar liberdade. E é como se o pé de trepadeira tenha visão para, vendo
aquela abertura crescer em direção a ela, comprovando de maneira sólida a resposta que o Espírito da Verdade dá para Allan Kardec, na questão 73 do Livro dos Espíritos. Então perguntamos: se um vegetal evidencia ter inteligência e visão embrionários nele, por qual razão esse vegetal também não tenha embrionário nele o germe, por assim dizer, da lucidez, da audição, do sentido e da onisciência? É claro que a razão afirma que se o vegetal tem os indícios de dois atributos de Deus, obviamente tem do resto, com toda certeza. Então aí estão as provas sólidas, as provas concretas de que o instinto contido nos vegetais tem sim o DNA de Deus e, portanto, tem os genes, metaforamente falando, que vai constituir o espírito com cada atributo de Deus nesse espírito. Portanto, a vegetação é apenas a base para que o instinto migre para o reino animal. Logo, é no reino animal aonde o perispírito vai reter em si cada atributo de Deus. Aí pergunta-se: e qual é o primeiro atributo de Deus a se desenvolver no perispírito animal? Bem, eu entendo que o primeiro atributo de Deus a se desenvolver no perispírito é justamente a visão. Por que a visão? Porque a visão é um atributo indispensável para a locomoção do ser. Então passa-se centenas de milhões de anos para a visão se adequar ao perispírito. Centenas de milhões de anos depois, quando o perispírito já se encontra na forma dos invertebrados. Aí, então, o segundo atributo de Deus, que é o sentido, começa a se desenvolver no perispírito. Aí, então, passa-se centenas de milhões de anos para o sentido se adequar ao perispírito. Centenas de milhões de anos depois, quando o perispírito já se encontra na forma dos vertebrados inferiores. Aí, então, o terceiro atributo de Deus, que é a audição, começa a se desenvolver no perispírito. Bem, até esse terceiro atributo, que é a audição, o instinto, ele evolui simplesmente e unicamente pelas formas físicas, porque não tem como o instinto evoluir nessa fase pelo psiquismo. Não tem como. Portanto, toda a evolução do instinto se dá apenas pelas formas físicas. Porque a visão, o sentido e a audição não precisam evoluir. Esses atributos de Deus,
eles são extensivos a todos os seres vivos do planeta, a todos os seres animais. Então passa-se centenas de milhões de anos para a audição se adequar ao perispírito. Centenas de milhões de anos na frente, quando o perispírito já se encontra na forma dos vertebrados superiores. Aí, então, é quando o quarto atributo de Deus, que é a inteligência, começa a se desenvolver no perispírito. É por essa razão que os cachorros, as focas, os golfinhos, os elefantes, os cavalos, principalmente os macacos, esses estão bem na frente, eles exibem, apresentam um laivo de inteligência. Esses animais, eles não são inteligentes, porque ainda são animais, obviamente. Eles não são inteligentes. Eles têm laivo de inteligência. Porque para eles terem inteligência, serem inteligentes, eles teriam de ter um corpo correspondente, feito os macacos. Os macacos, eles não são inteligentes. Mas como esse laivo de inteligência neles é mais avançado do que no cachorro, é mais avançado do que na foca, então eles têm um corpo correspondente. É por essa razão que o macaco, ele, em determinadas circunstâncias, em determinados detalhes, se comporta como um ser humano. Conduz o alimento à boca, senta-se e tudo mais. Então, a partir desse quarto atributo, que é a inteligência, que principia o seu desenvolvimento no perispírito, o instinto, ele continua evoluindo pelas formas físicas, porém, com um laivozinho, por assim dizer, de evolução psíquica, devido à inteligência que já começa a se desenvolver neles. Mas eles continuam evoluindo pelas formas físicas. Então passa-se centenas de milhões de anos para a inteligência se adequar ao perispírito. Centenas de milhões de anos na frente, quando o perispírito já se encontra na sua forma definitiva, que é justamente a forma humana, aí, então, é quando o quinto atributo de Deus começa a se desenvolver no perispírito, que é justamente a lucidez. É a lucidez. É quando o espírito, o perispírito, já se encontra na forma definitiva, que é justamente a forma do ser humano. Aí perguntamos, qual seria a representação física corporal do instinto nessa fase? Eu diria ser aquela forma do Homo habilis, ou do Homo ergaster, ou do Homo erectus, que já é aquela forma mais ainda parecida com a forma humana, quando o homem já anda totalmente ereto, quando o ser humano já anda totalmente ereto. É justamente nessa forma aonde o espírito, ele acorda, por assim dizer, da sua inconsciência total animal, passando a agir já pela consciência que ele já tem.
Mas nessa forma, nesse nível de evolução, o espírito, ele está no seu marco zero, por assim dizer. No seu marco zero. Por que marco zero? Porque ele não é um irracional. Não, porque ele tem inteligência. E ele já tem lucidez. Portanto, ele não é um irracional. Então, ele está no seu marco zero, porque ele não é irracional. Mas acontece que ele também não é racional. Também não. Por quê? Porque ele tem inteligência. Ele tem lucidez. Mas esses dois atributos estão embrionários nele. Estão embrionários. Por quê? Porque a vida selvagem que eles vivem não oferece condições para que eles possam desenvolver esses dois atributos divinos. Logo, ele não é racional, também não é irracional. Razão porque ele está no seu marco zero. E ele passa centenas de milhões de anos nesse marco zero. É a partir daí, desse marco zero, que ele vai começar as suas reencarnações para evoluir pelo psiquismo e não mais pelas formas físicas. Pelas formas físicas, ele só evolui até aí. Aí está como é que o espírito surge, qual é a nossa origem, de onde foi que nós viemos e como é que Deus cria a gente. Aí está todo o processo. É por isso que Cristo, ele afirma que nós somos filhos de Deus. É por essa razão que os espíritos superiores dizem que nós somos filhos de Deus e realmente somos filhos do nosso Pai Celestial. Daqui para frente é uma outra história que eu devo contar em um próximo vídeo. Por enquanto, aí está, nesse vídeo, qual é a origem dos espíritos.